Oi, pessoal, quarto anos A, B e C. Hoje eu vou fazer as explicações do conteúdo de história para vocês, começando lá da página 27, as migrações no Brasil do passado. Lembrando que a gente já viu que eram as migrações, que são as pessoas que mudam de um lugar para o outro, diferente do seu lugar de origem, né, onde que nasceu. Então, vamos lá na página 27. Estudamos que há milhares e milhares de anos, grupos humanos se deslocaram para o atual território brasileiro. E quais seriam os outros povos que aqui chegaram muito tempo depois? O Brasil recebeu imigrantes de vários lugares do mundo. Cada povo que chegou trouxe elementos de sua cultura, mas também encontrou elementos culturais de outros povos. Uma das características culturais que percebemos com maior facilidade é a língua que herdamos de imigrantes europeus. Qual é a língua falada em nosso país? Português. Há muito tempo, os portugueses chegaram a este território para realizar as viagens marítimas. Eles utilizavam embarcações conhecidas como naus e caravelas. Esse quadro aqui é uma expressão artística herdada pelos brasileiros. Os azulejos azuis e brancos são de origem portuguesa e representam histórias dessa cultura. Nos azulejos foram representados naus com uma região de porto ao fundo, ó, aqui no fundo tem um porto. A obra está exposta em Lisboa, em Portugal. Aqui tem alguns barcos, ó, e a água, onde esses barcos estão, lá no fundo o porto. Esse QR Code, ele vai mostrar essa obra dando um zoom nela. Vocês podem olhar aí na casa de vocês, com o celular, para ter uma melhor, dá para observar melhor cada detalhe desse quadro, dessa expressão artística portuguesa. Grupos de portugueses saíram navegando de Portugal para outros lugares do mundo em busca de terras e riquezas, porque nesse período os portugueses e os espanhóis eles estavam disputando o território, quem tinha mais território fora de Portugal e da Espanha. Então eles faziam as grandes navegações em busca dessas novas terras. A presença da imigração portuguesa influenciou o catolicismo no Brasil e também muitas festas e feriados religiosos do nosso calendário. Então, nesse período que os portugueses chegaram no Brasil, junto veio com eles a cultura. E como o Portugal é um país católico, eles trouxeram junto o catolicismo também. E junto com o catolicismo, as festas, os feriados religiosos, que nós temos alguns até hoje aqui no Brasil. Essa daqui é uma igreja, é o convento e a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que estão situados em Olinda, Pernambuco. Inicialmente chamada de Capela de Santo Antônio e São Gonçalo, a construção foi iniciada em 1580 e, atualmente, é tombada como patrimônio histórico e artístico nacional. Hoje em dia é um ponto turístico lá dessa cidade, né, de Olinda, que as pessoas vão para lá, vão conhecer, por ser um patrimônio histórico, pela arquitetura dela mostrar alguns detalhes aqui de origem portuguesa. Aí as pessoas vão conhecer e conhecer um pouquinho dessa cultura e dessa arquitetura portuguesa também. E lembra quando a Pro fala? Sempre o prédio mais alto naquela época, né, que era construído, eram as igrejas dos lugares. Página 28. Além da portuguesa, outras culturas europeias migraram para o Brasil e estão aqui há muito tempo. No mapa, verifique os locais ocupados pelos imigrantes holandeses e franceses. Então, aqui tem um mapa, nós vamos fazer a leitura desse mapa. A primeira coisa que a gente olha no mapa é o título. E o título desse mapa é Brasil, Regiões Administrativas. A segunda coisa que a gente lê no mapa é a legenda. Aqui a estrelinha está mostrando onde fica a capital federal do Brasil. Que no caso é aqui, ó, Distrito Federal, capital do Brasil, Brasília.
O círculo com uma bolinha no meio são as capitais estaduais do Brasil. Cada estado com a sua capital. Ó. Amazonas, Manaus, tá? Mato Grosso, Cuiabá, Rondônia, Porto Velho. Então, são os estados e as suas capitais. Essa linha mais escura é o limite internacional estadual, até onde o Brasil vai, ó. E aqui são os países vizinhos do Brasil. E a linha mais clara é o limite estadual, que separa um estado do outro. Nós já vimos isso em sala. Esse mapa é do IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2016, página 94, uma adaptação. Agora no texto. Os holandeses ocuparam uma parte do nordeste do Brasil por causa da produção de açúcar. Nesse local fundaram cidades da maneira como eram construídas na Holanda. Então aqui são as casas que eles fundaram nessa região do Recife, parecida com as casas da Holanda, bem coloridas por sinal, né? Construções holandesas próximas ao rio Capibaribe, na cidade de Recife. Além dos holandeses, muitos franceses também migraram para esse território, né, para a região nordeste do Brasil, e influenciaram o estilo das construções e de edifícios. Trouxeram junto a cultura deles também, né? Vieram para cá e junto com eles vieram a cultura, trouxe junto a cultura. Há pouco mais de 100 anos, muitos brasileiros viajavam à França e, na tentativa de reproduzir o modo como os franceses faziam pão, foram influenciados na criação de um alimento tipicamente brasileiro, o pão francês. Aqui do lado, o pão francês, esse vocês conhecem, né? O pão francês é uma receita brasileira com influência da culinária francesa. Esse pão, conforme a região, pode ser conhecido como média, filão, carioquinha, cacetinho, pão jacó e pão careca. Mas para nós aqui é pão francês mesmo, né? Acho que é o mais comum. Página 29. A página 29, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Pesquisa de traços culturais herdados de portugueses, holandeses ou franceses no lugar onde você mora. No caso aqui na nossa região, em Maringá, para ver qual foi o que eles deixaram de herança aqui para nós. Aí a pergunta A, B e C, para vocês responderem. A 2 nós vamos fazer depois em sala, porque precisa de vocês todos para nós podermos responder, né? Porque vai colocar a resposta de vocês aqui. Vai comparar uma resposta com uma outra. Então, a página 29 nós vamos deixar para fazer em sala de aula. Quando eu acabar tudo isso, a gente poder voltar para a sala e voltar para a nossa vida normal. Página 30, vamos lá, pessoal. Diferentes grupos migraram forçadamente do continente africano para o Brasil. Entre eles estão os bantus e os sudaneses. Outro mapinha para a gente fazer a leitura. Título: Africanos trazidos pelos portugueses. Legenda. Lá embaixo agora na legenda. A linha escura, limite internacional atual, onde divide o Brasil dos outros países. Aqui não está mostrando os outros países, ó, só o limite do Brasil. O pontinho são as cidades, tanto do Brasil como da África. Algumas cidades apenas. O alaranjado são os bantus e o verde os sudaneses. A setinha significa os bantus, a alaranjada, e a setinha verde, os sudaneses. Então, aqui está mostrando nesse mapa de qual região que eles saíram. Saíram de Guiné, na África, da cidade de Lagos, saiu as pessoas de descendência sudanesa, são sudaneses, e vieram para Salvador. Vieram não, né? Foram trazidos para Salvador, ó. E os bantus foram trazidos do Congo, São Paulo de Luanda e da Angola, e Moçambique também. Aí os portugueses faziam esse caminho e traziam eles para o Rio de Janeiro e para Recife. E eles vieram para cá obrigados, eles eram forçados para cá. E esse mapa aqui, a fonte dele é Kate Santon Liz Mackay.
Atlas da História del Mundo, Barcelona, Paragon 2006. É uma adaptação também. Durante o período de escravidão, a vinda dos escravos para o Brasil foi uma migração forçada. A palavra forçada já está mostrando, eles não queriam vir para cá, mas eles foram obrigados, eles foram trazidos para o Brasil. Povos africanos, como os bantus e os sudaneses, foram obrigados a migrar para o Brasil, por causa da escravidão imposta pelos europeus, que se estabeleceram nos territórios da América do Sul. Muito da música, da alimentação e até da maneira de falar foi se construindo com a influência dos africanos. A capoeira, o samba, além de palavras como moleque, cochilar e canjica. São exemplos de heranças culturais africanas. Então, são palavras e costumes que os africanos trouxeram, porque sempre que uma pessoa muda de um lugar para o outro, ela leva com ela a sua cultura. Qualquer pessoa, quando muda, a cultura vai junto, seus costumes. Conectando com. De acordo com o que você estudou, responda as questões. Qual foi o motivo da migração dos povos africanos para o Brasil? Então, esses africanos vieram para o Brasil porque eles foram capturados pelos africanos. Eles foram capturados pelos portugueses, para serem escravizados na América. Os portugueses iam até a África, capturavam esses africanos e trazia para a América para eles serem escravizados. Então, o motivo foi esse. Se vocês colocaram, foram trazidos para serem escravizados na América, tá certíssimo. Foram capturados para serem escravizados, tá certo também. Como esse tipo de migração é chamado? É um tipo de migração forçada. Eles foram forçados a vir, eles não queriam estar nesse país. Vamos lá para a página 35 agora. 35 não, 31. Algumas palavras do nosso vocabulário são de origem africana. Leia as dicas a seguir e descubra algumas dessas palavras. Em alguns lugares é chamado de menino, garoto ou piá. A palavra começa com a letra M e tem 7 letras. Se vocês escreveram moleque, parabéns, acertaram. Em muitas regiões, ao invés de falar menino, garoto ou piá, usa-se o termo moleque, que é uma palavra africana. Soneca curta por pouco tempo. A palavra começa com a letra C e tem 7 letras. A palavra, então, é cochilo. É uma soneca curta, você dormiu só um pouquinho, só deu uma cochilada. Também é uma palavra de origem africana. Letra C. Afago, carinho na cabeça. A palavra rima com boné e tem 6 letras. A palavra, então, é cafuné. Cafuné é quando você mexe na cabeça da pessoa para a pessoa dormir. Pesquise com professores, colegas, outras palavras de origem africana. Então, essa aqui, como é só uma conversa, nós podemos fazer depois, lembrar algumas dessas palavras, ou se vocês quiserem escrever aí embaixo também no número 3, pode fazer isso, ó, angu, batuque, dengo, fubá, giló, marimbondo, muamba, quitute e zumbi. Então, eu tinha passado para vocês até a página 31 da apostila. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para mim, que a gente tenta resolver da melhor forma possível, tá, pessoal? E até a próxima explicação, até o próximo conteúdo. Bye, bye, beijos e fiquem em casa.